Agora nós vamos conversar sobre uma situação comum que às vezes nós temos que resolver, que é quando a gente recebe a cliente que tem um design que não está certo. Nós vamos ver várias opções e aqui eu estou mostrando a primeira. O que aconteceu nessa sobrancelha? Primeira coisa, o início dela foi feito muito longe da onde deveria ter. Então, quando a gente faz aqui as medidas, a gente tem, eu vou marcar com o lápis dermatográfico para você conseguir visualizar melhor. Eu faço saindo bem no meio aqui das narinas, vindo para cá. Essa é a linha reta que eu faço, é onde eu marco o início, tá? Quem já estudou design comigo sabe que eu não uso nenhuma medida, nenhuma marcação fixa. E a gente tem aqui, então, faltando tudo isso no início. Ah, eu sei que vocês vão perguntar que material é esse que eu tô desenhando, né? Gente, o que eu fiz? Eu comprei uma imagem na internet de um rosto sem sobrancelha. E aí o que eu fiz? Eu imprimi em papel colorido, ó, vocês vão conseguir visualizar, eu imprimi em papel colorido, uma impressão boa, e mandei plastificar. Então, assim eu consigo fazer vários desenhos e mostrar para as minhas alunas, né, o que precisa refazer, o que dá para melhorar. É bem bacana. E aí, aqui ele pega algumas canetas, tal, mas se eu uso o lápis dermatográfico, ó, ele não sai com a mão, tá vendo? Mas ele sai com álcool isopropílico. Então, deixa eu mostrar para vocês. Já vou responder porque eu sei que vocês vão perguntar, né? Eu tenho aqui, ó, álcool isopropílico, é ele que eu uso para limpar e para poder refazer, tá? Então, lembra que é uma impressão num papel plastificado para eu conseguir utilizar várias vezes. Mas ok, vamos lá. O comprimento aqui tá o ideal, né? Aqui tá curto e ela tá bem redonda e tá fina também, né? Você vê que pro rosto da cliente, ela tá muito fina essa sobrancelha, ela poderia ser um pouquinho mais grossa. Como que a gente vai fazer para arrumar? Esse caso aqui é um caso mais simples, né, de arrumar, mas a gente acaba obrigatoriamente tendo que fazer uma esfumada, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque ela já estava esfumada antes, não tem como eu passar fio, fazer em volta fio e dentro tentar fazer os fios, não vai dar certo. Quando a gente vai aumentar um procedimento que já existe da cliente que não tá legal, você necessariamente vai precisar fazer a técnica esfumada. Então vamos lá, eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa e vou acertar aqui o início que estava muito fina. Vou virar aqui a modelo para mim, para eu conseguir fazer e eu já mostro para vocês. Então eu vou pegar com um lápis dermatográfico, fiz as medidas, né? Vou engrossar aqui um pouquinho na frente, mas eu vou engrossar para cima e não para baixo. Já vou explicar para vocês por que eu vou fazer isso. Aqui eu vou engrossar para cima, aqui eu vou engrossar um pouquinho para baixo. Vamos imaginar que essa cliente não estava feliz com a sobrancelha que estava fina e arredondada. Olha só, o que foi que eu fiz aqui? Eu aumentei aqui o início, não necessariamente eu preciso fazer redondo, eu preciso fazer quadrado, eu posso fazer ele arredondado. E eu aumentei ela para cima aqui no início e para baixo aqui no ponto alto. Por quê? Se eu só aumentar, eu quero ela mais grossa, tá? Mas se eu só aumentar ela daqui e vir até essa altura, ela vai ficar super arqueada. Então, se a sua cliente não quer tão arqueada, você aumenta para cima, você aumenta para baixo. Aqui o comprimento tá legal, ficou faltando esse início. Ok, mas vamos pensar uma coisa. Vamos imaginar que essa sobrancelha está roxa, certo? Que cinza tá muito fácil, a gente já falou várias vezes. Vamos imaginar que essa sobrancelha está roxa. Você precisa neutralizar com castanho amarelado, certo? A gente já falou do taupe, que é uma cor da Ironworks, que já é um castanho bem amarelado, ou você pode utilizar outras conforme as marcas. Aqui eu tenho que neutralizar, aqui eu tenho que colocar um pigmento novo. E agora? É essa a dúvida das pessoas, né? A parte que eu tenho que colocar um pigmento novo, eu vou colocar a cor que eu estou neutralizando? Essa é a pergunta. E o que eu vou te responder? Que não. A parte que você está aumentando é a cor
que deveria ser a sobrancelha da sua cliente. Então, olha só a trabalheira. Por isso que, às vezes, dependendo de como está, tentar consertar é pior, né? Você vai ter que avaliar. Não, dá para consertar, ela quer esfumada mesmo, tá ótimo. Então, beleza. Aqui, aonde você está aumentando, que é aqui e aqui e aqui na parte de baixo, você vai colocar o castanho normal dela. O castanho que você já colocaria se ela não tivesse procedimento, que vai ficar mais próximo dessa cor que está neutralizando. Você pode fazer tudo isso no mesmo dia, tá? Que aqui você vai neutralizar e aqui onde você está aumentando é a cor normal. O que você precisa? Precisa explicar para a cliente o que você está fazendo. E a partir do momento ela decidir se ela realmente vai querer, mas ela entender que, olha, aqui no comecinho e aqui no meio o tom vai ficar um pouco diferente. Mas durante a cicatrização ele vai se alinhar. O que pode acontecer durante a cicatrização? Aqui fica mais escuro e aqui no início ou nas partes que você aumentou ficarem mais claras ou um tom um pouquinho diferente. E aí depois do processo de cicatrização, de regeneração celular, aí depois desse processo você vai lá e refaz tudo de novo. Faz uma camadinha por cima aqui suave e aqui você refaz para deixar igual. Ou, não, eu não quero mais colocar pigmento aqui em cima, vai ficar muito pigmento. Você refaz essa parte puxando o pigmento para dentro para ter uma uniformidade desses dois tons diferentes. Essa aqui é um conserto fácil de fazer, porque você está aumentando. Agora, quando o design está errado e a gente tem que tirar uma parte, é isso que eu vou te mostrar agora. Agora aqui eu tenho dois modelos diferentes. Eu tenho um que ficou bem grossa, bem pigmentada e bem comprida também, né? Olha até onde que vai essa sobrancelha, ela tá bem comprida. Só para aproveitando que a gente tá aqui conversando sobre design, eu vou aproveitar e vou dar uma dica para vocês. A altura do final tem que ser sempre a altura do início, gente. Quando a gente faz a altura do final abaixo da linha do início, a cliente fica com esse olhar triste. Para você dar aquele up no olhar da sua cliente, a altura do final tem que ser a mesma que o início, tá bom? Por isso que quando eu vou fazer design, olha só, já nem era a proposta dessa aula, mas eu já vou aproveitar e vou falar, né? Eu faço a medida saindo aqui, ó, da altura do ponto alto do cupido, que a gente conhece, eu pego meço com o taquímetro, né? E vou até o final da onde nascem os cílios, ó, aqui. Eu não saio daqui do final do nariz, eu saio da altura aqui do final do arco do cupido, passo no final, aonde nasce aqui os últimos cílios e aqui vai ser o final da sobrancelha da minha cliente. Pra ela fazer, ela fica um pouco mais curta? Fica mais curta do que se eu fizesse saindo daqui do final do nariz, por exemplo. Que aqui nessa sobrancelha já estaria errado de toda forma, né? Que ela tá muito comprida. Mas quando a gente faz essa linha, a altura do início, a mesma altura do final, a gente fica muito lindo. Fica muito bonito mesmo, vale a pena, tá? Então fica aí uma dica de design. Mas agora a gente tá com essa cliente que tá com a sobrancelha super grossa e super comprida. Nesse caso, gente, eu não atenderia, tá? Eu não faria neutralização, porque tá grossa demais, e a gente vai ter que fazer toda ela pintada neutralizando. Mas vamos imaginar que a sua cliente gosta, ela gosta da sobrancelha bem grossa e o único problema foi a cauda. Eu acho que vale a pena passar aqui por um processo de despigmentação, retirar todinha a cauda e aqui retirar o máximo possível, para que a gente possa refazer ou esfumando, como a gente viu na outra aula, ou às vezes até fazendo uma shadow por cima, tá? Agora vamos pensar nesse lado aqui, que ela é uma fio a fio. O que tem de errado nela? É que ela tá caída, né? Tá totalmente caída. Tem algumas clientes que têm a sobrancelha assim naturalmente. E aí, se a gente faz exatamente natural, não tem problema, mas é assim que vai ficar com o tempo. E também pode ser que ela tenha feito mais alto, mas o rosto da cliente foi caindo ao longo do tempo, ela já não está tão mais jovem, né? E foi caindo aqui a pálpebra, caiu a micropigmentação junto. Como que você vai alinhar isso, tá? Como você poderia resolver?
Eu vou marcar aqui a distância do início, aonde deveria ser o certo. Aqui a distância do final, então vou pegar aqui o arco do cupido, final dos olhos. Deveria terminar aqui essa sobrancelha, tá? Então eu tenho aqui 2 fiozinhos sobrando. E aqui ela tá muito baixa, né? Olha aqui, gente, o ponto alto dela tá mais baixo que o ponto alto. O ponto alto tá mais baixo do que o início. Então, o que eu poderia fazer? Diminuir a altura desse início. Vou passar aqui pra você ver, ó. Tá vendo que eu tô passando essa linha? Vou levar até lá o ponto alto. Aqui a gente consegue fazer uma correção bacana. Ó, trouxe o ponto alto como quase mais alto do que o início, ó. E esse aqui eu vou retirar, tá certo? Aqui embaixo tá ok, né? Os fios estão começando abaixo da linha aqui do ponto alto. Tô desenhando em ponta cabeça e fica mais difícil de desenhar, né? Só que o que acontece, gente? Aí nós temos uma decisão para tomar, ó. Vocês estão vendo que eu tô refazendo aqui e ele tá ficando muito grosso, eu vou ter que tirar, né? Eu refiz aqui, ó. Aqui tá sobrando, aqui tá sobrando, aqui tá sobrando, para eu refazer essa sobrancelha no formato certo, né? Aqui eu posso até deixar assim como tá, porque ele não tá tão longe do início, ou eu posso fazer uns fios a mais, mas aqui você tem que despigmentar, tá ok? Eu não aconselho você camuflar com bege. Já falei isso várias vezes, meus alunos, né? Ou quem acompanha o canal já sabe, porque se você pega o bege e passa aqui em cima, ele vai ficar um borrão, ele não vai sumir, isso não é despigmentar, certo? Então, se você sabe despigmentar, despigmentação química, ácida, laser, ou você leva num profissional que retire isso aqui, ó, e ele pode retirar, gente, só isso aqui, e aí você refaz ela por cima. É uma das possibilidades de solução. Quando a gente tem um design feito errado, na grande maioria das vezes, é muito difícil consertar. A cliente tem que passar para despigmentação para seguir em frente. Eu tive até uma cliente que ela tinha assim, ó, ela era bem redonda assim, sabe? Aí ficava um redondo aqui para fora, era bem engraçado. Ficava um redondo aqui para fora, sabe? Tipo, bem desse jeito. Com certeza você já deve ter visto. Eu sei que é um absurdo, mas existe por aí. Como que eu vou consertar isso aqui? Como eu vou tirar isso aqui? Não tem como, só despigmentando mesmo, tá? Mas como é quando esse caso aqui, ó, vou até passar o álcool isopropílico para você ver que o álcool tira, ó. Tira o desenho que a gente tá fazendo aqui. Ah, eu vou ter que despigmentar, ó. Se eu puder despigmentar isso aqui, esse finalzinho aqui que ficou errado. Essa meia dúzia de fiozinho aqui em cima, olha, que tá fora, eu consigo acertar a sobrancelha dessa cliente. Certo? Então, a gente tem ali uma chance de acertar a sobrancelha dela. Mas a maioria das vezes a gente acaba tendo que sempre fazer uma despigmentação de alguma parte. Com exceção daquele primeiro caso que a gente conversou, onde a sobrancelha ficava toda dentro do procedimento novo.